Olá, eu decidi gravar esse vídeo para falar do meu livro. Inicialmente eu queria falar sobre o conceito de liberdade no Emílio, porque é a ideia de uma liberdade bem regrada que vai reverberar nas teorias da Escola Nova no século XX. Aí eu comecei a preparar o roteiro da fala, mas eu logo percebi que o vídeo acabaria virando uma aula sobre o conceito de liberdade na filosofia moderna. Ele seria longo e chato e por isso eu mudei de ideia. Eu quero falar sobre a premissa de tudo que eu escrevi. Eu tenho uma hipótese que me orientou na exposição e na interpretação do Émile de Rousseau e eu quero explicitar essa hipótese aqui. De tal maneira que, se você que me assiste tiver interesse em fazer uma resenha crítica do meu livro, pode começar criticando o que eu vou apresentar agora. Com esse vídeo, eu gostaria de convidar vocês para um debate sobre o Emílio. Eu realmente gostaria de receber críticas a respeito dessa minha premissa, dessa minha hipótese de interpretação. E eu também gostaria que o que eu apresento tivesse o efeito de incentivar novos estudos sobre Rousseau no viés de leitura que eu proponho. O que eu tenho a dizer é basicamente o seguinte: Emílio deve necessariamente ser lido e compreendido no contexto das ciências modernas. Emílio é, acima de tudo, uma obra de ciência, é um tratado científico. Quando Rousseau reflete sobre educação, ele poderia fazer isso à maneira do Montaigne ou à maneira do Locke, porque tanto Montaigne quanto Locke tinham escritos importantes sobre educação. Mas Rousseau prefere refletir sobre educação de um jeito próprio. Ele faz isso à maneira dos cientistas da época. E é justamente por conta desse registro científico do discurso de Rousseau que Rousseau pode ser reconhecido como filósofo. Como vocês devem saber, do ponto de vista da história da filosofia, na modernidade, filosofia e ciência compartilhavam de um mesmo registro de discurso. E tanto isso é verdade que alguns dos mais importantes filósofos produziram suas obras no interior do quadro de mentalidades das ciências. De um jeito ou de outro, os grandes pensadores do final do século XVI até o final do XVIII, eles buscam compreender a verdade de um ponto de vista científico. Costuma-se identificar na obra de Galileu o marco inaugural das ciências modernas, mas há quem veja no Príncipe de Maquiavel, que foi publicado em 1532, ou seja, quase 100 anos antes, uma obra de ciência política. Tudo depende do que você entende pela palavra ciência. E o que eu quero dizer com ciência, ou com obra científica, no contexto da modernidade? Bom, dizer que uma obra é científica nessa época equivale a dizer que a investigação que resulta na obra acontece dentro dos limites do que é possível conhecer. Ou seja, a busca da verdade se dá no interior de um campo de observação. E é bem isso. Uma pesquisa científica não investiga a natureza de modo absoluto. Ela investiga um recorte da realidade observada, não a realidade toda. Até hoje é assim. Um objeto de pesquisa científica corresponde a uma delimitação daquilo que pode ser observado na experiência. E agora eu falo um pouco do empirismo. Os filósofos que, bem ou mal, a gente rotula como empiristas são aqueles que delimitam seus conhecimentos ao campo da experiência e da observação dos fenômenos que ocorrem no mundo material. E para isso, eles evitam recorrer ao discurso da metafísica, porque as verdades da metafísica ultrapassam os limites da observação científica. Ou então, se esses filósofos empiristas falam em metafísica, essa metafísica é algo como uma metafísica mitigada, ou como diria o filósofo francês Condillac, uma metafísica comedida, uma metafísica modesta. Isso está no ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos. A metafísica comedida era a explicação das causas próximas, a explicação daquilo que os filósofos denominam causas eficientes.
e isso em contraponto à metafísica ambiciosa, que era a investigação que buscava as causas finais, as causas fora do campo de observação da experiência e que tinham a ver com as verdades absolutas. Nesse cenário, quem se destaca enormemente é o físico inglês Isaac Newton, que foi reconhecido em diversas áreas do pensamento, inclusive na área da filosofia, como o grande modelo de pensador. Os comentadores do Newton falam em um estilo newtoniano. Newton tinha um estilo de trabalho, um estilo de pensamento, que era rigorosamente construído pela aplicação sistemática do chamado método experimental. Vocês podem consultar o livro The Enlightenment, do Peter Gay, para entender melhor esse endeusamento do Isaac Newton no âmbito do discurso filosófico do Iluminismo. A gente se lembra que o Tratado sobre a Natureza Humana, do filósofo escocês David Hume, é um bom exemplo de obra que busca aplicar o método experimental dos cientistas, o método newtoniano em particular, na reflexão filosófica sobre a natureza humana. Tanto é assim que Hume tinha a pretensão de ser conhecido como o Newton da moral. A palavra tratado no título da obra de Hume não foi escolhida por acaso. Para os pensadores modernos, tratado é um gênero de obra científica. Isso quanto ao Hume. No caso do Emílio, a gente se lembra que Rousseau se refere a essa obra como tratado de educação. Ele fala isso na correspondência, em alguns escritos. Então, quando Rousseau se refere à obra Emílio ou da Educação, esse é o título, né, como um tratado, o meu tratado de educação, isso significa que aquilo que ele escreve sobre a arte da educação é escrito do ponto de vista das ciências, porque ele está se referindo a um tratado. Agora, o que dá à obra do Rousseau um caráter científico não é simplesmente a palavra tratado no título, que o Rousseau utiliza para se referir ao seu trabalho. Não está no título, né? Mas o Rousseau se refere ao Emílio como um tratado. Bom, o que torna Emílio uma obra científica, um tratado, é o método científico. O que faz do tratado uma obra científica é a aplicação do método. É a aplicação sistemática de um método de investigação. Um método para orientar o espírito, para usar a expressão do Descartes, né? Um método para orientar os raciocínios do investigador. Esse método consiste em comparar o ideal e o real, no caso do Emílio eu estou falando, né? De modo a julgar o real tendo o ideal como uma escala de medida. O ideal é o parâmetro de referência, é o referencial, é a escala de medida a partir do qual o investigador vai julgar o que ele observa na realidade. Né? Um contraponto entre o ideal e o real para que o real possa ser julgado em função do ideal. Eu cito a primeira frase do Emílio. Rousseau escreve: tudo está bem quando sai da mão do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos dos homens. Tudo está bem quando sai da mão do autor das coisas. Esse é o ponto de vista ideal, o da natureza. E tudo degenera nas mãos dos homens é o ponto de vista da realidade empírica. Então ele contrapõe o empírico e o ideal e julga a realidade empírica em função, tendo como escala de medida aquilo que é dado na natureza, né? O ponto de vista ideal. Com base nesse método, esse então é o método de investigação do Emílio, é o que torna Emílio um tratado no sentido científico de tratado, né? Com base nesse método, Rousseau investiga diversos temas de filosofia. Temas como a natureza humana e, em particular, a liberdade,
Rousseau tem uma antropologia no Emílio, né? E ele investiga as faculdades do homem. Existe uma psicologia moral no Emílio, né? E tudo isso é analisado do ponto de vista do método, né, em primeiro lugar, e numa perspectiva filosófica, né, porque são conceitos filosóficos. A obra do Rousseau, o Emílio, não deixa de ser um discurso filosófico, né. Rousseau estuda temas como a sociabilidade, a economia política, a moral e, em particular, no livro 4 do Emílio, a relação entre moral e religião. Ele fala da religião natural, né? A religião natural é o parâmetro, é a escala de medida para julgar as religiões reveladas, as religiões históricas, né? Então é sempre a aplicação do método, o tempo todo, sistematicamente. Rousseau está comparando o ideal e o real para tecer, né, o seu discurso. Ele fala sobre a história, né? Enfim, Rousseau passa por uma série de conceitos filosóficos importantes, mas sempre na perspectiva de uma análise metódica, sempre contrapondo metodicamente o ideal e o real, fazendo uso do ideal como uma escala de medida para julgar o que se observa na realidade empírica. Diga-se de passagem que as considerações sobre Sofia, no livro 5 do Emílio, elas são apresentadas de acordo com esse método. Há uma Sofia ideal, que é altiva, que é senhora do próprio destino. Essa Sofia escolhe o próprio marido, né, que é o marido ideal, que é Telêmaco, personagem das aventuras de Telêmaco do Fenelon, né? Então, Sofia, essa Sofia ideal, a escala de medida da mulher, aos olhos científicos do Rousseau, essa Sofia ideal, ela serve de contraponto para a Sofia real, né? Essa é a Sofia que corresponde à mulher observada na sociedade do Antigo Regime, no século XVIII, né? A Sofia real é a mulher educada para servir o marido, né? As críticas feministas que o Rousseau recebe sempre denunciam as passagens em que Rousseau é o educador misógino que defende uma educação inferior para a mulher, para a Sofia, né? Uma educação cujo objetivo é simplesmente torná-la uma serva do marido, né? É isso que as críticas feministas apontam no texto do Rousseau. Mas eu insisto aqui que é preciso ver o autor de um ponto de vista científico. É preciso prestar atenção no método que está sendo aplicado ali no texto. Não adianta prestar atenção somente na Sofia real. É preciso ver o contraponto da Sofia ideal, que escolhe Telêmaco, um marido que não existe, né? E a Sofia real, que é a mulher inferiorizada, a mulher que é educada de maneira a se tornar uma escrava do homem, né? Então, o método consiste no contraponto e sempre tendo o ideal, né? A Sofia altiva, senhora de si mesma, né? Como uma escala de medida, uma referência para julgar o quão distante a Sofia real está da Sofia ideal. Polêmicas à parte, o que nos importa aqui é que esse método do Emílio é análogo ao método do contrato social, que também o contrato social é uma obra de ciência, ciência da legislação, ou direito político, que era como essa ciência era denominada. O método do contrato social consiste em comparar o direito e o fato para julgar o fato pelo direito. O direito é a escala de medida, é o parâmetro, o referencial a partir do qual a observação empírica vai ser julgada, vai ser medida. Eu cito a frase no início do contrato social, todos conhecem: o homem nasce livre
e em toda parte encontra-se agrilhoado. O homem nasce livre do ponto de vista do direito e em toda parte encontra-se agrilhoado. Essa é a realidade empírica nas sociedades historicamente instituídas, né? Vejam que a frase é uma só, né? Rousseau está contrapondo num único período os dois pontos de vista. O ponto de vista ideal do direito, das coisas tais como elas devem ser. Esse é o registro normativo do método, né, do Rousseau. E do ponto de vista das coisas tais como elas são, dos homens reais, tais como eles são observados na experiência histórica, né? Em toda parte esse homem encontra-se agrilhoado, encontra-se preso, né? Então, esse é o método do contrato social. Do início ao fim da obra, Rousseau aplica sistematicamente, né, esse método contraponto do direito e do fato para julgar o fato pelo direito, né? O nome desse método é dedução. Não é a dedução dos matemáticos, é a dedução jurídica, né? E isso vai inspirar o Kant depois na dedução transcendental da crítica da razão pura. Eu falei sobre isso num capítulo de livro que eu escrevi. Eu posso pôr a referência nos comentários desse vídeo. Agora eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa. Na pesquisa de fontes que eu fiz para estudar o Emílio, e isso tem a ver com essa premissa, essa hipótese que eu estou apresentando nesse vídeo para vocês, eu examinei diversos tratados científicos da época, dos séculos XVII e XVIII. E ao final desse estudo de fontes, me pareceu que os tratados que mais inspiravam Rousseau eram os tratados de medicina. Na época do Rousseau, havia vários tratados famosos de medicina, e o mais interessante é notar que são obras que na árvore dos saberes médicos, hoje nós classificaríamos como obras no ramo da pediatria. Não havia pediatria no século XVIII, ela estava surgindo, né? Mas são obras que apontam para esse ramo dos saberes médicos, a pediatria. Havia, por exemplo, o Tratado sobre as Doenças das Crianças, do Hermann Boerhaave. Boerhaave é o famoso médico holandês, o Hipócrates do século XVIII, né? É a grande referência do iatromecanicismo, né? E essa obra, Tratado sobre as Doenças das Crianças, ela é um fragmento de uma obra maior que Boerhaave publicou em latim, que é o Tratado sobre as Doenças, né? Havia uma seção para falar sobre crianças, e essa seção foi traduzida pelo Van Swieten, é um médico que traduziu a obra para o francês, e foi essa versão que nós identificamos no texto do Rousseau. Tem trechos ali que são tirados do Tratado sobre as Doenças das Crianças, do Boerhaave. Havia também o Tratado sobre Educação Corporal de Crianças Pequenas, de um médico chamado Desessarts. Enfim, são duas obras notáveis no século XVIII que inspiram Rousseau profundamente no Emílio. Nós conseguimos identificar trechos dessas obras no Emílio, né? E eu não vou me alongar citando outros tratados médicos, porque a lista é longa, mas eu me permito mencionar apenas mais um. É um tratado a gente poderia chamar de higiene social, que repercutiu muito na época. Ele foi publicado em 1753, fez tanto sucesso que teve uma segunda edição em 1769. O autor ensina ali certas práticas de cuidado com o corpo, com a saúde. Eram práticas que favoreciam o progresso do gênero humano, na opinião desse médico. Práticas que diziam respeito a problemas corriqueiros, como, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, recomendações sobre dietas, sobre o sono, sobre a atividade sexual, práticas que, de maneira geral, eram recomendadas para uma vida moderada, né? O que incluía a moderação no trabalho intelectual.
A gente pode falar sobre esse ponto depois. Porque leitura de obras que afetavam muito o cérebro, né, eram consideradas nocivas para a saúde. Daí a gente entende porque havia a recomendação para que as mulheres não lessem romances, aquilo causava uma disfunção na constituição feminina, havia a doença do furor uterino, né, ou ninfomania, né, que era a patologia ligada, equivalente à masturbação, né, do homem. E a ninfomania era causada também por estímulos do tipo leitura de romances, né? Então, são causas que, do ponto de vista prático, poderiam prejudicar a saúde. Então, sempre o ponto de vista prático, de causas próximas, né? Fatores corriqueiros que podem afetar a boa constituição. Então, que obra é essa? Essa obra se intitula A Medicina do Espírito, La Médecine de l'Esprit, do médico Antoine Le Camus. Basicamente, Le Camus entende a relação entre corpo e alma, que é uma relação importante para os filósofos. Essa relação é entendida pelo Le Camus não do ponto de vista da metafísica, não daquela metafísica altiva, e sim a partir de uma visão mais prática que diz respeito aos cuidados com o corpo. É uma visão bastante mecanicista, típica da medicina da época, que a gente denomina iatromecanicismo. Em particular, Le Camus presta muita atenção no cérebro. Por exemplo, há um momento em que ele faz observações sobre o sono e a vigília. Ele recomenda moderação na vigília, porque vigília em excesso pode deixar os espíritos animais mais sutis. Havia um ganho com esse quadro clínico, né, que era o de deixar o raciocínio, o espírito, né, mais aguçado. A pessoa ficava mais ligada, mais esperta por causa dessa inflamação, por causa da vigília em excesso. Né? Para um filósofo ou para um escritor, né, alguém que se dedicava ao trabalho intelectual, né, isso era um ponto positivo. Né? Mas, como alerta Le Camus, essa condição prolongada, né, poderia levar a um estado de degradação de saúde, então não era bom, né, porque era uma inflamação. Ou seja, embora a vigília favorecesse a atividade intelectual, né, se esse estado físico se prolongasse muito, ele arruinaria a saúde da pessoa. Então esse é um exemplo do que havia ali nessa obra, A Medicina do Espírito. É nesse sentido que Le Camus é muito parecido com Rousseau. Eu arrisco essa hipótese, alguém que está assistindo esse vídeo pode desenvolver isso, né? É porque a gente lembra que Rousseau recomenda práticas, ele faz recomendações práticas. As cenas pedagógicas do Emílio dizem respeito a essas recomendações práticas, né, para o desenvolvimento tardio da razão. A cena pedagógica faz, às vezes, de um discurso racional, que o educador deixa de pronunciar para o Emílio, e, em vez disso, ele coloca Emílio ali na cena em que as coisas vão ajustar a constituição dos órgãos e as faculdades de Emílio. Né? Então, esse desenvolvimento tardio da razão, nós poderíamos ver aí uma justificativa que remonta a recomendações de medicina do espírito, como Le Camus ele apresenta nessa obra. Né? Mas isso é assunto para um artigo, talvez sobre a antropologia médica do Rousseau, ou alguma coisa que vocês podem
pensar. É uma sugestão para pesquisa, para investigação sobre a filosofia do Rousseau. De modo geral, Le Camus recomenda práticas que devem se tornar regras, regras morais a serem estabelecidas por um discurso normativo visando o progresso do gênero humano. Ele fala isso na obra, né? Essas recomendações visam o aperfeiçoamento, né? A ideia de aperfeiçoamento. Tem uma ideia de perfectibilidade ali, né? Progresso da sociedade, isso corresponde a uma praxis médica que, de certa forma, antecipa o higienismo do século XIX. E é exatamente essa praxis que agitava a bandeira da medicina do espírito. Essa praxis, ela manifesta aquilo que eu entendo como a concepção científica do trabalho de educação do Rousseau. Essas ideias todas não são minhas, né? Eu me baseio muito no livro da Annie Villat, Enlightenment and Pathology, que ela trata do conceito, da categoria médica da sensibilidade no âmbito da literatura e dos escritos de medicina do século XVIII, uma obra muito interessante, trata de saúde, de medicina e os escritos dos autores que a gente estuda. Mas, enfim, o que eu quero dizer agora. Assim como no discurso sobre a desigualdade, Rousseau expõe uma ciência do homem, e no contrato social ele expõe uma ciência da legislação, eu estou falando de ciência, né? Textos científicos, obras científicas. Da mesma forma, no Emílio, Rousseau expõe uma ciência, que ciência? Uma ciência dos progressos da constituição humana, ou seja, um tratado de, por assim dizer, medicina do espírito. Não medicina do espírito em sentido abrangente, como faz Le Camus, mas uma medicina do espírito voltada para o tratamento de crianças, dos corpos das crianças, né? Da saúde das crianças. É um escrito científico e, como todos os escritos científicos da modernidade, o Emílio, né? Eu estou falando do Emílio, tudo que Rousseau escreve no Emílio é orientado por um método científico, um método para a direção do espírito, se a gente quiser usar a expressão do Descartes, ou, se a gente quiser usar a expressão do Le Camus, um método de medicina do espírito. Por fim, eu observo que o Rousseau utiliza no Emílio e na sua obra em geral, né, essa palavra acontece, ela se repete bastante, que é a palavra constituição. Constituição. Constituição vem do latim constitutio e do grego catástasis. Era uma palavra que os médicos, desde o Hipócrates, usam para fazer o diagnóstico. Eles se referem à constituição para dar um quadro clínico do paciente, né? E a constituição, no entanto, não se limita ao paciente, não se limita ao corpo do doente. A constituição inclui a configuração dos órgãos, ela diz respeito aos sintomas da pessoa, mas ela vai além do corpo. Ela inclui também o meio ambiente, né? Então, quando o médico se refere à constituição, ele está se referindo às estações, aos ventos, ao clima, ao meio físico, né, às águas, né, aos dias da semana, né, fatores como a dieta, a alimentação e por aí vai. Então, constituição é uma palavra que nós associamos imediatamente ao registro do discurso político, né, a constituição de um Estado, né, mas que o Rousseau, dentro desse quadro das ciências modernas em que eu leio o Emílio, é um termo que o Rousseau traz do discurso médico, a constituição da criança, né? Quer dizer, é o olhar médico em relação ao corpo infantil. Se vocês lerem
o discurso sobre desigualdade, vocês vão ver ali a palavra aparecendo muito. E ali também existe uma forte influência dos escritos de ciência e de medicina na reflexão do Rousseau sobre a desigualdade. Mesma coisa no contrato, né? A palavra Constituição aparece no contrato social e aqui no Emílio também. Então, Constituição faz parte do léxico da medicina do espírito do Rousseau no seu Tratado de Educação. Por fim, eu poderia falar ainda da epígrafe de Emílio, que é uma citação do Sêneca. Me parece que essa epígrafe não foi comentada tanto quanto ela merece. Numa tradução livre, ela diz o seguinte: os males que nos afligem são curáveis, pois, uma vez que nascemos para a retidão, a própria natureza nos ajuda quando desejamos melhorar. A gente nota nessa epígrafe uma relação metafórica entre a moral e a medicina. Rousseau fala dos males da mesma maneira como ele fala das doenças. E ele fala da retidão moral, comparando essa retidão ao bem físico. Então tem uma relação metafórica entre o bem e o mal, tanto do ponto de vista da moral quanto do ponto de vista da medicina. O pressuposto da epígrafe vem da tradição hipocrática, é a imagem da natureza capaz de produzir a própria cura. Isso aparece nas Epidemias 6 do Corpus Hipocrático. Eu cito Hipócrates, ou eu cito esse texto, a gente não sabe se é um texto do Hipócrates mesmo, mas isso não importa, está lá no Corpus. Eu cito: a natureza encontra o caminho por si mesma e não pelo pensamento. Fim de citação. É dessa frase que vem a ideia atribuída ao Hipócrates, segundo a qual a natureza cura a si mesma. A natureza é a médica de si mesma. Esse é um adágio hipocrático. Enfim, o que eu apresentei nesse vídeo foi a premissa que eu tomei como referência para escrever o meu livro. Eu gostaria agora de convidar vocês para que comprassem o meu livro, afinal isso ajuda a editora Unifesp. E, além disso, eu gostaria que vocês comentassem, de preferência de maneira crítica. Eu realmente gostaria de receber críticas a respeito dessa minha intuição, dessa minha hipótese de leitura, né? Para que, a partir da nossa discussão, surgissem novos trabalhos a respeito do Emílio, né? Não de maneira abrangente, mas especificamente nesse viés de leitura da história das ciências que eu proponho aqui. Então, basicamente, a minha ideia foi situar o Emílio, que normalmente é lido na tradição da história da educação, é um texto de filosofia da educação. Em vez de ler dessa maneira tradicional, eu proponho uma leitura do Emílio no registro da história das ciências, inscrever o Emílio na tradição da história da medicina. Nos comentários desse vídeo eu indico 2 textos que inspiraram a minha leitura do Emílio. Um deles é o ensaio do John Starobinski, que é o Remédio no Mal. Esse texto, esse ensaio se encontra na coleção As Máscaras da Civilização. E o outro texto é um artigo da professora Maria das Graças de Souza. O título é Ocasião Propícia, Ocasião Nefasta. Saiu na revista Transformação da Unesp. E nesse artigo a professora Maria das Graças, entre outras coisas, é um artigo que analisa a obra de Rousseau de maneira sistemática e abrangente, os escritos políticos do Rousseau, né? Entre outras coisas, ela faz a comparação entre o legislador e, por conseguinte, o educador, né? O legislador é o análogo do educador, na leitura conjunta do Contrato Social e do Emílio, né? Ela compara o legislador e o educador ao médico da tradição hipocrática.
Esse é um dos pontos da análise da professora Maria das Graças de Souza, né? Eu recomendo que vocês leiam esse artigo. São 2 textos seminais nos estudos sobre Rousseau, na minha opinião, então vale muito a pena conhecê-los. Eu fico por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que desse vídeo surjam outras reflexões e outras premissas para a leitura do Emílio, o meu tratado de educação. É isso aí. Obrigado.